Paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos do canal, os ouvintes, todas as irmãs do louvor e adoração, Senhor, o Ministério de Conhecer Demora, em vários lugares. Irmãos, esse canal, ele é um canal de pregação, ele é um canal de ensino da palavra e ele também é um canal de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje, igreja, nós vamos aprender, talvez a gente busca, porque a Bíblia diz que é o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que examinar as Escrituras para nós conhecer. E hoje eu quero passar para a igreja um ensinamento sobre os símbolos do Espírito. O Espírito Santo, ele tem 6 símbolos, igreja, e está dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia que o Espírito Santo de Deus, ele simboliza 6 símbolos dentro da Bíblia. Amém? As Escrituras, igreja, ela usa vários símbolos para representar o Espírito Santo e nos ajudar a compreender melhor sua pessoa e sua obra. Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo de Deus. O primeiro é o vento. Vocês vão depois, eu vou mostrar tudo dentro da Bíblia. O primeiro símbolo do Espírito é o vento. Depois a pomba. Depois o azeite, o óleo, no caso. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo, as águas vivas e o selo. Eu vou explicar aos irmãos primeiramente sobre o vento. Ezequiel profetiza e diz: vem dos 4 ventos o Espírito, presta bem atenção, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Está lá Ezequiel 37, 9. Jesus, falando da obra regeneradora do Espírito, diz: o vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Está lá em João 3,8. Depois, quando Jesus enviou seus discípulos para a obra, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. E também diz: quando o Espírito desceu no dia de Pentecoste, foi acompanhado pelo som como de ventos, presta atenção, de ventos impetuosos, e encheu toda a casa onde estava sentado. Está lá em Atos 2, 2. Então, nós estamos vendo o significado do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem 6 significados dentro da Bíblia. Nós estamos aprendendo agora sobre o vento. E agora, depois nós vamos aprender sobre a pomba. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, o Espírito soberano, ele é invisível e inescrutável. Tal como o vento atua impressivelmente e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos. Quando um vento ele vem, ele balança as árvores. Então é a semelhança de um vento. Assim também o Espírito opera e controla a vida dos filhos de Deus. Então, igreja, o Espírito Santo também, através do vento, ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vê uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma suposição. Tem uma pessoa que está enferma. Aí a pessoa, o profeta está cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele assopra sobre aquela pessoa. Se aquela pessoa for curado, está simbolizando o Espírito Santo de Deus. Aquele vento simboliza também o Espírito Santo de Deus. É o assopro que também é o vento do Espírito. Amém, igreja? Então nós vamos entender. Muitas vezes Deus tem várias formas de usar os profetas aí na terra. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Está lá em Romanos 8, 14. O Espírito, igreja, é uma força vivificadora. Quando Ezequiel teve a visão do vale dos ossos secos, ele assistiu o poder vivificador de Deus, que transformou os ossos secos em seres vivos. Os irmãos acho que já leram, creio que leram em nome de Jesus, uma passagem muito conhecida, e viram que aqueles ossos reviveram, porque teve o assopro, foi assoprado sobre aqueles ossos, e o vento, que simboliza o Espírito Santo, renasceu aqueles ossos. Amém? Veja também Apocalipse 11, 11 também que fala. Então, irmão, você tem experimentado esse poder em sua vida? Nós temos que experimentar, igreja.
o poder de Deus em nossas vidas. Os símbolos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vive o quê? Dentro da igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Agora nós vamos para o segundo selo, igreja. O segundo selo vem em símbolo de pomba. Ó. O uso do símbolo da pomba, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, veio como o quê? Como pomba. Desceu como uma pomba. Está lá em Lucas 3:22. Desde então, a pomba se tornou o símbolo universal do Espírito. Amém, igreja? Então vamos entender melhor em nome de Jesus Cristo. O significado da pomba, igreja, representa amor, graça e pureza. Lá no Salmo 68:13, os irmãos depois podem abrir a sua Bíblia aí em casa e pode conferir, tá, igreja? É para nós aprender, nós estamos aqui um para aprender com o outro, e o Espírito Santo nos ensinando. Salmo 68:13 diz: refere-se ao brilho de suas asas, quando se levantam a voar. No livro de Cantares, capítulo 1:15, diz assim: aos seus belos olhos. E Isaías também diz, Isaías 38:14 diz: a sua voz gemente. E Cantares 2:14 e o 6:9 fala: as suas disposições graciosas e gentis. É o símbolo da pomba. Então, igreja, representa simplicidade, inocência. Na literatura judaica, Israel é representado como pomba, devido à sua simplicidade. Entre os gentios, que aparece como serpente, né? Devido à sua sagacidade em prática do mal. Mas veja no livro lá de Osés também 7:11 e Mateus 10:16, que está nos informando. Então, igreja, como crente cheio do Espírito Santo, você demonstra as mesmas características de amor, graça e pureza. São o símbolo santo também, que é o símbolo da pomba. Amém, igreja? Agora vamos para o 3. O Espírito Santo também representa o óleo, o azeite. Vamos ler um pouquinho também. Os irmãos podem ir marcando aí na sua casa aí a Bíblia, amém? O uso do símbolo do óleo, o Novo Testamento se refere contentamento à unção do Espírito. Jesus atribuiu a si mesmo a palavra de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Amém? Lucas 4:18. O próprio termo Messias quer dizer ungido. Messias quer dizer a palavra ungido. Louvado seja o nome do Senhor. A unção do azeite. Então, no Antigo Testamento, igreja, o óleo foi usado para ungir sacerdotes, profetas e reis. Também o azeite puro foi usado para manter a luz acesa continuamente no templo. Naquela época o azeite ele era como ele deixava aceso as lâmpadas. Ele era usado como um combustível que mantinha acesas as lâmpadas no templo antigamente. Amém? Vamos ler mais um pouquinho. Aonde Deus era adorado e as pessoas e a obra de Cristo simbolizada. Está lá em Êxodo 27, 20 e 21. Os irmãos podem ir lá também conferir em nome de Jesus. Agora, igreja, o significado do símbolo do óleo. O Espírito unge com poder para o serviço do Senhor. Quando Samuel ungiu Davi, lemos que o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, 13. E ele foi capacitado para exercer sua função como rei. Assim, o Espírito dá preparação indispensável para a obra do Senhor. Foi isso que aconteceu com Jesus. Deus ungiu a Jesus
de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Está lá no livro de Atos, capítulo 10, 38. Amém, igreja? Então nós vemos também aqui em Samuel, que Samuel, mais acima aqui em Samuel 16, 13, Samuel ele unge Davi com óleo, e o óleo também simboliza o Espírito. O Espírito ilumina a glória a Cristo. O óleo que as virgens colocavam nas suas lâmpadas representa o Espírito, sem qual ninguém pertence a Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja e o Espírito Santo está dentro da igreja. Está lá em Mateus 25, 4, 9, 8 e 9. E o Espírito que ilumina os nossos corações. Então a igreja, nós somos a igreja, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Vamos ver mais um pouquinho. O Espírito e a fonte é renovação constante da luz do óleo divino. Zacarias teve a visão, igreja, do candelabro e do vaso de azeite. Irmãos, creio que os irmãos já leram. Louvado seja o nome do Senhor. E no fim vieram estas palavras do Senhor: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 6. A unção do Espírito traz alegria, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. Amém, igreja? Então o óleo também simboliza o Espírito Santo de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Pode estar lendo lá. Então tem sido, igreja, tem sido essa unção do Espírito no seu serviço para o Senhor. Então use, igreja, a unção do Espírito. Use os símbolos do Espírito Santo de Deus para com a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus agir dentro de você. Agora nós vamos ver, igreja, o fogo. O fogo também simboliza o Espírito Santo. Como, pastor? Vamos ler. O uso do símbolo do fogo, igreja. No dia de Pentecostes, línguas como de fogo. Está escrito lá. No dia de Pentecostes, línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, 3 e 4. João Batista, falando de Jesus, disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículos 16 e 17. Amém, amados irmãos? Vocês estão entendendo direitinho? Olha só, o significado do símbolo do fogo. O fogo do Espírito purifica. O Espírito convence do pecado e do juízo. A palavra, igreja, a palavra ela cura, liberta e salva. Mas quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Amém? E queima tudo dentro de nós que não está em conformidade com a vontade de Deus. Então nós temos que deixar que o fogo do Espírito Santo consome toda a impureza nossa. E é por lá de dentro. Deus primeiro ele purifica por dentro para depois por fora. Amém? Não adianta nós botar uma roupa de crente, mas por dentro não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o fogo tem que começar de dentro para fora. Amém, amados irmãos? Vamos ler mais um pouquinho. O fogo do Espírito julga. Em Lucas 3,17, igreja, notamos que a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Vejam também, igreja, as palavras de Paulo. Qual seja a obra de cada um, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se a obra de alguém
se queimar, sofrerá ela ou ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, por isso não apagueis o Espírito. Amém, igreja? Então, deixa que o Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus, não para queimar as nossas vidas, mas sim para queimar o pecado. Por isso que a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser fervorosa. Autoridade. O Espírito Santo de Deus quer dar autoridade, quer te usar, a igreja amada do Senhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Agora nós vamos falar sobre as águas vivas. Pastor, águas vivas também simbolizam o Espírito Santo? Sim. Vamos ler dentro da Bíblia. Vamos mostrar dentro da Bíblia para os irmãos entenderem. O uso do símbolo das águas vivas. Jesus usou este símbolo quando diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Então o Espírito Santo também simboliza águas vivas. Amém? Porque, vamos ler de novo, ó. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior. O que é seu interior? De dentro. De dentro fluirão rios de águas vivas. Então o Espírito Santo de Deus também fluirá o rios de água viva dentro de nós. E João acrescenta isso, igreja, e ele disse, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, João 7, 37, 39 diz também, Jesus fez a mesma referência à mulher samaritana. Está lá em João 4, 14. Isaías também disse, derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu Espírito. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 44, 13. Então o significado, igreja, do símbolo das águas vivas, o Espírito refresca e satisfaz o sedento. Quem tem sede? Quem tem sede aí do Espírito Santo de Deus? Rios de águas vivas, ele fluirão no seu interior. Amém, igreja? O Espírito, igreja, ele produz vida. Onde antes havia terra seca. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos onde? Como uma folha seca, como uma terra seca. Não dava fruto. Quem está no mundo não dá fruto, porque a Bíblia diz que o mundo é do maligno. Amém? Mas a Bíblia diz que o mundo do maligno é maior que está com nós. Quem está com nós é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Amém? E o mesmo Espírito que produz uma vida frutífera e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Também agora outro significado do Espírito Santo, o selo. Louvado seja o nome do Santo Senhor. É o sexto e o último selo do Espírito Santo. Olha só, o uso do símbolo do selo, quando cremos, igreja, somos o quê? Selados com o Santo Espírito para o dia da redenção. Amém? Então, quando cremos em Cristo, somos o quê? Selados. Então, o selo também simboliza o Espírito Santo de Deus. Amém? Está lá em Efésios capítulo 1, 13, 4, 30 também fala. 2 Coríntios capítulo 1, 22 também está nos orientando. Amém? Os irmãos podem ler em casa, em nome de Jesus. O significado do símbolo do selo, igreja. O selo com o Espírito fala de propriedade. Amém? Nós somos propriedade de quem? De Deus. Amém? Nós somos selados por Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus também, ele tem o símbolo do selo. Por quê? Você é selado por Deus. E eu sou selado por Deus. Então vamos dar um exemplo aqui, igreja. O gado e até mesmo os escravos, antigamente na igreja, são o quê? Marcados com um selo pelos seus donos. Tem, igreja? O que os donos fazem com seus gados para que não se percam meio dos outros? Eles marcam, né? Cada um tem o seu marco.
E os escravos também, eles eram marcados antigamente, amém? Eles eram o que? Selado, recebia o selo, a fim de indicar a quem pertencia. Então Deus colocou o selo, igreja, colocou o seu Espírito dentro do seu povo, a fim de marcá-lo como sua própria exclusividade. Amém? Então Deus selou nosso interior. Nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Então, igreja, o selo com o Espírito fala de segurança. A Bíblia tem várias instruções, igreja, este uso. Quando o rei Dário selou a entrada da cova dos leões, Daniel não tinha condições de sair. Amém? Está lá no livro de Daniel 6,17. No tempo em que Esther era rainha, o rei usava o que? Seu anel para selar suas cartas. Amém? Seus documentos. Uma vez feito isso, ninguém podia alterar. Na época, irmãos, uma vez que um rei selava algum documento para que fosse feito, ninguém naquela época podia tirar aquela ordem. Amém? Pilatos, ele fez a mesma coisa, igreja, quando disse aos sacerdotes e fariseus que o procuravam: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos vem parecer. Aí lá em Mateus 27:65, 27:65 fala o quê? E eles selaram a pedra do túmulo de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ao terceiro dia, o Espírito Santo de Deus, ele ressuscita Jesus Cristo, o Nazareno. E ele vive e reina para sempre. Amém, meus amados e queridos irmãos? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês aprenderam. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai estar dando mais ensino. Por quê, igreja? Esse canal é para pregar e também para ensinar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Para orar, para ensinar. Então, creio que muitas pessoas que vão estar ouvindo esse ensinamento, talvez nunca ouviu falar. Amém? Então nós aprendemos o quê? Que tem 6 selos que simbolizam o Espírito Santo. Muitas pessoas me perguntam: pastor, mas o símbolo do Espírito Santo só é a pomba, né? Que quando desceu, quando Jesus foi batizado. Não, igreja. Tem 6 selos do Espírito Santo de Deus. Nós fomos explicados aqui dentro da igreja, dentro da Bíblia, para a igreja entender. Então o primeiro selo é o quê? O vento. O segundo selo é o quê? A pomba. O terceiro selo é o quê? O óleo, o azeite. O quarto selo é o fogo. O 5 é as águas vivas. O 6 é o selo. Amém? Então o selo do Espírito Santo, igreja, é o vento. O selo do Espírito Santo é a pomba. O selo do azeite do Espírito Santo é o azeite. O selo do fogo do Espírito Santo é o fogo. O selo do Espírito Santo é as águas vivas. E o selo do Espírito Santo, ele selou a sua igreja interior para ele, porque a igreja é de Cristo. Amém, igreja? Nós somos a igreja de Cristo. Se os irmãos entenderam, louvado seja o nome do Senhor. Tiver algumas perguntas, pode pedir mais estudo, igreja. Nós vamos dar mais estudo para os irmãos, em nome de Jesus. Mas, pastor, eu quero aprender mais, eu gostei, eu quero aprender mais coisas da Bíblia. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos ensinando, nós aprendendo e se alegrando com o Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer, igreja. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, Pai, nós te agradecemos, ó Pai.
aprendemos, Pai, sobre os 6 selos do Espírito nessa noite, que é o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. Senhor, todos eles é o mesmo Espírito, mas cada um, Senhor, tem uma função dentro de nós. Então, Pai amado, que nós venhamos usar esse poder de Deus, usar esse selo, Senhor, meu Deus, meu Pai, para o bem. Usar esse selo, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam saradas, Senhor, meu Deus, meu Pai, através do Teu Espírito Santo que guia a sua igreja, Pai. Que pessoas que estão, Senhor, ouvindo, Senhor, aprendendo esse ensinamento, Senhor, que elas venham, Pai amado, Pai querido, sentir esses 6 selos, ó Pai, dentro deles, Senhor, meu Deus, meu Pai. E que nada venha abalar a minha fé, que nada venha abalar a sua fé, meu irmão, minha irmã. E nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Hoje nós aprendemos que tem 6 tipos de espírito e um tipo de espírito com 6 selos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que é o vento, a pomba, o óleo, o fogo, as águas vivas e o selo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Espero que os irmãos gostem desse vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. E perguntam para nós estar aprendendo mais e mais com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amo vocês. Um abraço em nome de Jesus. Os irmãos que puder, deixa aí o like, louvado seja o nome do Senhor, o joinha aí para ajudar o canal, louvado seja o nome do Senhor, para nós aprender mais, porque a Bíblia diz: muitos erram e pecam por não examinar as Escrituras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar examinando as Escrituras juntos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu amo vocês em nome de Jesus.